A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui em seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Que Deus abençoe você que se inscreveu, que tem nos acompanhado, tem nos ajudado nesse trabalho que é muito importante. Coluna de Betel não visa outra coisa senão pregar a palavra de Deus sem interesses particulares, financeiros ou qualquer outra coisa. Nosso objetivo é fazer aquilo que Jesus disse: de graça recebeste e de graça dai. Então nós queremos pregar o Evangelho e dar o Evangelho a todos, transmitir a mensagem de Cristo a todos sem interesse nenhum, só para que você seja salvo em nome de Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós temos visto sobre o endemoniado gadareno. Vamos hoje meditar ainda no Evangelho de São Mateus. Abra comigo aí, por favor. São Mateus, capítulo de número 9, ou melhor, capítulo de número 17 e o versículo 14. Mateus 17, 14. A Bíblia nos diz assim acerca de a cura de um menino epilético. Veja aqui o que a Bíblia diz. Quando chegou a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim ou de meu filho, que é epilético. Sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Respondeu-lhes Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou são. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntou: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Em verdade digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Então, queridos, nós temos toda a oportunidade de servir a Deus. Quem quer servir a Deus tem toda a oportunidade de servir a Deus, porque está aí a palavra de Deus livre por enquanto.
para que possa pregar livremente. Nós temos toda a oportunidade de adorá-lo, de reverenciá-lo todos os dias. E por que não faz isso? Porque nós temos todos os eventos na Terra e nós temos algo que chama mais a atenção das pessoas. Por exemplo, o dinheiro. Então nós temos no Brasil, aqui por exemplo, no nosso Brasil, nós temos todos os tipos de influência para contribuir com a falta de reverência a Deus. É festas de Natal, de Ano Novo. A maioria pensa que reverencia a Deus, mas você sabe que não. Nós conhecemos o Evangelho. O que é reverenciado nessas datas é uma tradição religiosa. E o apóstolo Paulo diz que o apóstolo Pedro diz que não é para nós viver segundo as nossas tradições. Nós temos que viver segundo os padrões da palavra de Deus. Assim é a vida do cristão. Então nós estamos vivendo uma época hoje, então você tem aí o Ano Novo, o Natal, o Ano Novo, Réveillon, essas festas, todas elas chamativas para a idolatria, para o engano. E agora vem o Carnaval, depois vem a Páscoa, e por aí até o fim do ano. É o ano inteiro, o ano todo, o ano completo, assim. Tudo favorece ao paganismo e à idolatria, e não ao Evangelho de Jesus. E chega essas datas, e o que é mais impressionante é que nós vemos pastores, líderes de igreja, gente grande mesmo, gente que está lá no Congresso, gente que está em todo lugar. Estou falando do Congresso Nacional, é do Congresso de Pastores. Gente que está em todo lugar, gente que está na política, que são pastores, e que chega uma época como hoje, época da festa da carne, a festa do Carnaval, eles colocam a igreja no Carnaval e diz que é para ganhar pessoas para Jesus. Uma pessoa dessa não tem reverência nenhuma com Deus, querido. Se você está na igreja que o seu pastor fala para você a marchinha de carnaval para Jesus, se você está na igreja que o pastor influencia a juventude, os jovens da igreja, a fazer um carnaval de Cristo ou qualquer outra coisa lá dentro, você não tem como continuar num lugar desse. Você tem que procurar uma saída. Não dá. Melhor você ir lá para São Bordo, lá, para você, como é que fala esses nomes aí, lá para a avenida lá, e desfilar lá. Vai desfilar lá, ela mesma. Assume já a identidade mundana, a identidade dos orixás, dos caboclos, dos guias. Assume, não adianta. Existe carnaval em Cristo, queridos. Quem fez um carnaval terrível foi Pilatos, Herodes, Caifás, para matar o Filho de Deus, e conseguiram. Carnaval de mentira que eles inventaram até crucificar o Filho de Deus. Então, esse carnaval para Cristo. E para que serve o carnaval? Para mim, nada, valor nenhum. Agora, a prefeitura que deve saber, o Estado que deve saber quanto fatura, quanto vai dar, quanto não sei. Não me interessa por isso, isso é problema de cada um. O que eu estou querendo dizer é que a igreja não pode estar infiltrada nisso. Cristo precisa ser glorificado e exaltado pelo seu povo. Precisa ser reverenciado pelo seu povo, em espírito e em verdade, e no seu lugar de honra, que é a sua casa de oração e a sua própria vida, aonde quer que você esteja. Então, quem está de olho em carnaval, quem vive em carnaval, vive no paganismo. A igreja que fala que existe carnaval, isso é um pastor pagão, vendido e comprometido com a iniquidade, e vai perecer no lago de fogo. Está atraindo gente para condenação e não para Cristo. Fale vocês o que quiserem. Jesus disse: examina-se o homem a si mesmo. Então examine vocês e escape-te por tua vida. Por quê? Porque essa é a realidade. O mundo está se ardendo em
chamas de destruição e de iniquidade, de perversidade contra tudo aquilo que Deus criou para o louvor da sua glória, e você ainda acredita que isso está dentro da igreja e que Cristo faz parte disso. É ser muito falso com Cristo, é desfigurar a pessoa de Jesus, desmerecer a pessoa de Jesus, subestimar a pessoa de Jesus Cristo, negar a existência da santidade, da verdade, da salvação. Quem diz que o Evangelho promove um carnaval em uma igreja para Cristo? Um camarada desse é criminoso até, né? Ele acusa o nome de Jesus, ele acusa Jesus, ele toma o nome de Jesus para tirar proveito naquilo que é uma abominação contra Cristo e diz que Cristo apoia. E ele ainda usa o apóstolo Paulo. Paulo disse que ele aproveitou todas as oportunidades para pregar o Evangelho, para falar a palavra de Deus. Olha aí, eles pegam isso e dizem que o carnaval para ganhar dinheiro, para levar os jovens lá para dentro, para fazer, sabe, a cabeça do jovem, para que os jovens sirvam a eles, e não para Cristo, não para Cristo. É assim que essas igrejas estão fazendo. Quando Paulo disse, aproveitei todas as oportunidades para pregar o Evangelho, Paulo disse, eu sou hebreu de hebreu, criado aos pés de doutor Gamaliel, e não negou o chamado de Cristo quando teve um encontro com ele no caminho de Damasco. A sua misericórdia para comigo não foi em vão, diz o apóstolo Paulo. Ele aproveitou as oportunidades, sendo judeu, não se preocupou em se misturar com os ímpios da terra, por exemplo, a igreja de Éfeso, que Deus usou a ele para trabalhar. Então, nada a ver. Acredita vocês que Paulo chegava num lugar de prostituição, num prostíbulo, e deitava com as mulheres de programa para ganhar elas para Cristo? Desse jeito só pode ser, é o que vocês estão imaginando, pelo amor de Cristo, irmãos. Tem que fazer igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi fazer carnaval, se é que tinha naquela época. O apóstolo Paulo foi correr no estádio como atleta, foi fazer isso. Paulo não tinha tempo para isso, irmão. Tome vergonha, para de acusar o apóstolo. De forma alguma. Quando Paulo disse, eu aproveitei as oportunidades, é o que você deve fazer no seu ambiente de trabalho. Você vai para lá para falar do futebol, você vai para lá para falar o que não deve, você vai para lá para cobiçar a mulher dos outros, o marido das outras. Isso que você faz. E diz que Paulo fez para aproveitar a oportunidade. Nunca. Paulo andou em ordem e decência, em respeito e temor à palavra de Deus. E a oportunidade que ele aproveitava, quando chegava onde ele estivesse lá trabalhando, porque ele disse, eu trabalhei com as minhas mãos, eu calejei as minhas mãos de trabalhar para ajudar os outros. Enquanto ele trabalhava, ele pregava o Evangelho. Onde quer que ele ia, ele pregava o Evangelho. E isso é aproveitar as oportunidades. E não entrar, e não trazer para dentro da igreja. E não trazer para dentro da igreja. Se Paulo quisesse pegar o Evangelho, chegava na avenida, né? Onde há a Mangueira, sei lá, aquelas grandes escolas que tem por aí, que eu não sei o nome delas, estava desfilando, e chegava lá, falava para as atrizes, para aquelas que estavam pulando lá, dançando, arrepende, Cristo veio para salvar, e elas caíam endemoniadas, porque, queridos, fala para mim que Deus está ali, que Deus ali não está nunca. Fala para mim que Jesus está ali, que Jesus está ali nunca. Fala para mim que o Espírito Santo se aproxima dessa imundice. Estão loucos. Paulo diz, de sábado tornaram-se loucos. O Espírito Santo se aproxima disso? Faça-me um favor. Respeite o Espírito Santo e não blasfeme contra ele. Nunca. Seja de qualquer religião. Tenha certeza disso. Nunca o Espírito Santo apoia alguém em cima de uma passarela daquela, de uma escola, de uma avenida daquela, em cima de um carro alegórico daquele, dançando e pulando o carnaval. Nunca, jamais.
Então, é uma festa terrível que não agrada a ninguém. E essa pessoa aqui, ó, esse menino aqui, ó, endemoniado. A igreja, em vez de se preocupar com os endemoniados, está preocupado com o carnaval na igreja. Você vai muito bem, né, apóstolo, desse jeito. Você está preocupado com 100, com 200 mil que vai lá para te dar a oferta do programa. Você está preocupado em vender o carnê disso, o carnê daquilo, para que você possa pagar o programa que Deus não te deu. Foi tu que arrumou como empresário. Tu que arrumou como comerciante da fé, não Cristo. Cristo não te mandou fazer isso. Cristo mandou você ir para a rua, para os becos, valados, para as encruzilhadas, onde está lá os caboclos, os orixás, os guias, os exus, os herês, recebendo as suas oferendas. Vai para lá, rapaz, prega o evangelho lá, onde o povo está ali, ó. Amarrado pelos demônios. Vai lá desfazer. Para de inventar moda. Aí Jesus diz aqui, ó. O pai de família chega e fala para Jesus: eu trouxe meu filho para eles. O demônio pega ele, joga na água, joga no fogo. Judia mesmo, já vi isso. Principalmente na linhagem dos herês, né? Quando pega um garoto, né? Uma pessoa que não tem muito entendimento, muito conhecimento da palavra de Deus. Os demônios pegam e fazem o que quer mesmo, eles bagunçam com a vida da pessoa mesmo. Eu sei disso, conheço isso. Judia mesmo. Pega e joga no fogo, joga na água. É o que fazia com o menino aqui. Ele disse: eu trouxe aos teus apóstolos, aos teus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Então já era discípulo. Os irmãos, os apóstolos, o Pedro, o João, o Tiago aqui, os 12 aqui, já era discípulo de Jesus. Já tinha uma certa experiência com Cristo. Já tinha visto muitos feitos de Cristo, principalmente nessa área de expulsar demônios. Mas eles tinham fé para nada. Não jejuava para o reino. Não jejuava para a glória de Deus, para se encher do Espírito, para enriquecer da graça, do conhecimento, do amor, da fé e do temor de Deus. Não jejuava para isso. E Jesus respondeu: ô geração incrédula, perversa, incrédula e perversa, nem se preocupa com a condição dos sofredores, dos doentes, dos epiléticos, os endemoniados. Vocês não estão preocupados com isso? E você, igreja, está preocupada com isso? Para que você quer igreja, apóstolo? Para que você quer igreja, apóstolo? Para que você quer igreja, missionário? Se dentro da sua igreja muitos estão endemoniados e fazendo parte até da sua administração, para que vocês querem igreja? Certamente não é para isso aqui, né? Para isso, não? Aí ele diz aqui, ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ô, Pedro, João, vocês acham que eu vou ficar com vocês até quando, Tiago? Eu não fico com vocês a vida, a eternidade toda, hein? Aqui na Terra, não. O que vocês estão querendo? Não já está na hora de vocês começar a fazer esse trabalho? Era o que Jesus quis dizer para os apóstolos. Então, igreja, missionários e irmãos, não está na hora da gente começar a levantar a cabeça e erguer-nos na fé e buscar o reino de Deus com mais atenção, com mais cuidado, para entrarmos neles e pertencer a Ele mesmo, para pertencer mesmo a Ele? Não está na hora da gente fazer isso? Para que isso aconteça, precisa de algumas coisinhas. Primeira coisa, fé e o arrependimento. Onde você deposita na sua fé? Na campanha para ter carro zero, para isso? Bom, não está errado. Mas, e o reino? Como fica?
na campanha para vender os carnês de Gideão, dos valentes de Davi. O que mais? Tá cheio disso aí. Para isso que você jejuma? E para a eficácia do reino. E a cura e a misericórdia, a bênção para a vida dos membros. Ou daqueles que estão necessitados, doentes e endemoniados. Aí Jesus diz aqui, até quando vos sofrerei? Até quando eu vou estar com vocês? E até quando vocês vão sofrer? Apóstolos, até quando? Aí ele diz assim, trazei o menino. E trouxe o menino. Jesus repreendeu, o demônio este saiu do menino e desde aquela hora o menino ficou são. Que maravilha, não? Gostoso. Irmãos, há enfermidade no corpo das pessoas que é unicamente pelos demônios. Se expulsarmos, vai ver milagre acontecer por Cristo Jesus. Mas a maioria das pessoas vai para a igreja, batiza, vai para a piscina, batiza endemoniado e sai endemoniado. E ainda fala em línguas endemoniadas. Ah, mas o demônio fala em língua? Claro que fala. Já vi falando, já contemplei, já presenciei. Aí Jesus disse, ele diz aqui, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntou, por que não podemos nós expulsar? Ficaram com vergonha, né? Ficaram com vergonha dos feitos deles. Bom, não vamos perguntar para ele no meio do povo não, porque é chato para nós, né? Jesus só disse uma palavra, o demônio foi embora, o menino está em são, livre da epilepsia, do sofrimento. Isso é um negócio terrível, né? Um negócio chato, um negócio difícil, né? Uma pessoa epilética que dá sempre aqueles ataques, é complicado. É uma vida terrível, triste, sofrida. E no caso desse menino aqui, pior ainda, porque o demônio, quando manifestava, jogava ele na água, jogava no fogo, não importa que água que era, se era água quente, se era, né, não tinha, né, talvez. Mas, se era um mar, se era um rio, era uma represa, o demônio pegava ele e jogava lá para se divertir. O demônio não sente dor, o demônio não se afoga, o demônio não se queima neste fogo humano. Porque o fogo deles que vai cair para eles ser queimado está para vir em breve. Quer queimar junto? Quer ser queimado junto com eles? Então se arrependa, querido, senão é isso que vai acontecer. Então ele disse aqui, eles disseram que Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios? Por que nós não conseguimos? Pergunta que Jesus deveria fazer para eles, não eles para Jesus. Jesus disse, vem cá, o rapaz falou para mim que trouxe o menino dele com esse problema até vocês. Bom, quanto tempo faz que nós estamos juntos, que eu estou orientando vocês, que vocês estão me vendo trabalhar, estão trabalhando comigo, estão presenciando tudo, estão contemplando tudo, têm visto todos os meus feitos, têm visto as minhas obras, têm visto como faço para expulsar os demônios, têm visto que eu uso as minhas armas, eu tenho passado para vocês. Por que vocês não conseguiram expulsar os demônios, Pedro? E não, João? Por que, Felipe? O rapaz está clamando aqui, trouxe a você os seus discípulos, eles não conseguiram expulsar. O que eu estou fazendo para vocês aí, irmão? Jesus poderia fazer essa pergunta para eles, né? Hoje ele pode fazer para mim, para você e para você, apóstolo. É em vão que ele fez para você? Você não consegue fazer isso, apóstolo. Não adianta você mentir. Você vai lá, o demônio maquia, vai embora e fica endemoniado e a pessoa sofrendo a mesma coisa, porque você não tem autoridade, rapaz. Seu negócio é dinheiro. Adianta, missionário, você inventar. Sem medo de errar. Ele diz aqui, eles disseram para Jesus,
Foi no particular porque... Cara, com vergonha, com certeza, né? Aí Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e ele passará. Sua fé para quê? Para vender seus produtos, para vender suas chaves, para vender seus petróleo, para vender suas águas ungidas, para vender seus lenços, para vender seus objetos, para vender tudo aquilo que você tem para comercializar, os seus livros, tudo aquilo que você tem para comercializar dentro da casa de Deus. Sua fé é para isso. Desculpe. E aí você vende. Você consegue, né? Aí você vai fazer isso aqui, ó. Você não consegue. Você vai expulsar o demônio? Não consegue, querido. Sua fé é outra coisa. Fé como um grão de mostarda que deveria ter, Jesus está dizendo. Para quê? Para ele se enriquecer, nadar no dinheiro, voar no dinheiro. Tem tanta gente voando no dinheiro, né? Jatinho de sei quantos mil. O problema é teu, tá? Só estou te dizendo isso, que se o dinheiro é da igreja de Deus, tu vai pagar no fogo. Pega esse aviãozinho aí, quebra as asas dele, joga pro lado. Senão tu vai pro fogo, meu rapaz. Com o dinheiro de Deus assim, tu vai para lá. Então, Jesus diz assim: fé é como um grão de mostarda. Diga esse monte, e ele precipita-se no mar. Então, disseram para Jesus. Jesus disse: se creres, nada vos será impossível. A fé faz isso. Mas eles não tinham fé nem para fazer um jejum. Os apóstolos, os discípulos de Cristo, Pedro, João, Tiago, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, todos eles não tinham fé nem para expulsar um demônio. E o que é pior, vida no altar, também não tinha. Andando com Jesus. E você vendendo tudo e comercializando e colocando a igreja no carnaval, você tem fé, né, apóstolo, né, padre, né, ô, pastor? Você também, padre. Vocês têm fé para isso, não? Aí Jesus pergunta para eles aqui. Aí eles disseram assim, ó, é o 21. Mas essa casta de demônio não sai se não por... Essa casta de demônio não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Eles vão brincar com o demônio não, tá? Vai expulsar os demônios no carnaval? Você vai expulsar os demônios com o carnaval dentro da igreja, pastor? É você que vai ser expulso de lá pelos demônios. Dentro da sua própria igreja. Você vai lá para o carnaval e quando os demônios vêm, você vai expulsar, você vai sair de lá expulso, ainda vai tomar um couro. Aí ele diz aqui, aí os discípulos, versículo número 22. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ressurgirá. E eles se entristeceram muito. Então Jesus já estava aqui anunciando a sua morte, a sua partida dessa vida. Por isso, ele faz essa repreensão aos apóstolos. Até quando eu vou estar com vocês? Mas deixa de falar que os apóstolos aprenderam a lição. Os apóstolos se entregaram. Os apóstolos se dedicaram, os apóstolos temeram, e os apóstolos se levantaram na fé, e não foram carnavalescos, e não foram vendedores de produtos da igreja primitiva, e não comercializavam a obra de Deus, não comercializavam o reino de Deus, não comercializavam a sã doutrina de Cristo, não comercializava com o nome de Jesus, mas sim aprendeu a lição com Cristo, encheu-se da fé e do temor de Deus, e os demônios caíam.
Querem ver? Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. 8. Atos dos Apóstolos. Que coisa linda quando alguém toma posição. O Evangelho é lindo, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é pureza, é justiça, é amor, é fé, é salvação, é vida, é louvor e adoração ao Deus bendito e todo-poderoso. O Evangelho é lindo. O Evangelho não é uma mercadoria barata que você pega, apóstolo, que você pega, bispa, para fazer o que você está fazendo, pastor, colocando o carnaval dentro da igreja. Toma vergonha de sua cara, rapaz, e se converta, nasce de novo. Mentiroso. Versículo de número 1, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Tendo Saulo consentido, deixa eu botar um pouquinho mais para frente. O 3. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando, homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Filipe pregava, queridos. Vem para o carnaval, tem o carnaval na igreja hoje, a marcha de Jesus, vem para cá. O que Filipe pregava, queridos? E você diz que é apóstolo? Por favor. Aí ele diz aqui, ele pregava a Cristo. Versículo 6. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o via e via os sinais que eles faziam. Vou para a igreja hoje, presta atenção no que você diz. Para quê? Você conseguiu fazer a cabeça dele, apóstolo? Conseguiu fazer a cabeça deles com as suas promessas, que só serve para aqui, para a morte, para a terra. Com as suas promessas vazias, com as suas promessas de engano, de mentira. Para isso, você também, seu pai, você está no mesmo barco, não muda não. Igual. Se eu brincar, eu fico igual, mas aqui não tem isso, tá? Aqui não. Aqui é o Evangelho. Aqui é Jesus de Nazaré sendo exaltado. Aí você pega, faz deles uma massa de manobra e domina, faz o que quiser. Eles de cabeça feita vai te ouvir, esquece do amor e do temor. Porque você ofereceu tudo para eles que Cristo ofereceu. Por isso eles ficam infrutíferos, tanto espiritualmente como financeiramente em todas as áreas. Aí ele diz aqui, ó, tá vendo? Ó? A multidão prestava atenção no que ele fazia. Versículo 7. Os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, eram curados. E agora? Perguntaram para Jesus, por que não podemos nós expulsá-los? Aí Jesus disse, avança pouca fé, vocês não oram, vocês não jejuam, vocês só pensam no que é terreno, eu vou embora daqui, hein? Está chegando a minha hora, hein? Os homens, eu vou ser entregue na mão dos homens, vou morrer outro dia e terceiro dia eu ressuscito, eu vou estar com vocês, como é que vai fazer? Vai ficar sofrendo toda a vida? O que vocês vão fazer? Vocês aprenderam comigo. Os apóstolos então entristece e toma posse do que Cristo disse. E aqui está. Demônios gritavam, coxos, paralíticos, lunáticos, endemoniados, epiléticos, todos eram libertos
pelos apóstolos, por você não, apóstolo. Não mente. Por você não, minha bispa. Por favor, minha bispa. Não mente, tá, missionária? Deixa de ser mentirosa. Você gosta de fazer grupinhos para fazer eventos, para passear, de fazer, né, aqueles grupinhos de jovens, para ganhar dinheiro, para pegar taxinhas daqui, dinheiro dali, para você levar para passear, para tirar o cachê do mês. Tem parentes no meio de todos vocês. Por isso falo livremente, porque sei disso. Se vocês não se arrependerem, vocês nunca verão a alva. Nunca. Aí ele diz aqui, ó, no versículo de número 8. Havia grande alegria naquela cidade. O povo pode se alegrar com vocês e dizer que coisa linda o que Deus fez pelos apóstolos. Que coisa linda que Deus fez pela igreja tal, através da igreja tal, através do pastor dessa igreja, através do bispo, missionário. Pode? Do jeito que vocês estão hoje. Pode se gloriar, ou pode glorificar a Deus, o povo hoje, como essa cidade aqui de Samaria glorificava a Deus pelo que Deus fazia através de Filipe e dos demais apóstolos. Ah, mas foi eles no passado. A promessa diz respeito a vós, aos que estão perto, aos que estão longe e a tantos quanto o Senhor chamar. Tem chamado, meu querido? Foi chamado para isso? Para que o Espírito dos Milagres seja feito? Foi nada. Você foi chamado para faturar, né? Colocar a igreja do Senhor no comércio, você vai pagar muito caro. Colocar na política, para te livrar dos encargos que tem que ter financeiro. Jesus pagou, hein? Foi para isso que você... É para isso que você tem igreja? Para isso que você faz tudo isso. E quer maravilhas no meio dessa igreja? Deus haverá de levantar alguém. Com essa virtude, com essa fé, com essa vida de oração, de jejum para Cristo. E ainda o Brasil vai dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de louvor e adoração. Vocês estão impedindo Deus de ser glorificado, apóstolos. Vocês estão impedindo Deus de ser exaltado. Pastores, vocês missionários, vocês igreja, que está colocando a igreja nessa posição, vocês estão impedindo a glória de Deus. Cristo não é glorificado no meio do povo por causa de vocês. É para acontecer isso aqui, ele ser exaltado. É isso que ele quer fazer, mas vocês impedem. Mas Cristo, quando quer fazer, não há quem impeça. E não será vocês que os fará. Cristo tem uma obra a fazer na nossa nação. Não será com vocês. Esteja certo disso. A não ser que vocês se arrependam. Então Filipe, quando descia a Samaria, Deus era glorificado. Como ele aprendeu a lição? Não. Está na hora de aprender a lição, tá, igreja? Vamos fazer isso. Cristo vai voltar. Ele nos ama. Ele vai prosperar você. Mas em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Se não, fica difícil. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Como é bom, Jesus, contemplar esses feitos. Como é bom saber. Os discípulos aprenderam a lição. Os discípulos aprenderam, Senhor, a tua exortação, aceitou. Aí está o resultado. O Senhor foi para a glória. O Senhor está na glória à direita do Pai. E assentou-se com ele na glória e continua. E os apóstolos logo tomaram posse. E aí está Filipe. E aí estão os demais apóstolos. Sobre a ameaça. Ameaça do apóstolo Paulo. Que até então, Saulo, depois, esse grande vaso em tuas mãos, Senhor. Apóstolo Paulo. Todos se entregando ao Evangelho. Poderia o Senhor fazer isso com a igreja? Poderia fazer isso, o Senhor fazer isso com pastores que colocam a tua igreja no carnaval?
O Senhor não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não toca coisa imunda. O Senhor não habita em cisternas rotas. Deus, ainda tem alguém na terra? Ainda há alguém aqui no Brasil, Senhor, para que o Senhor possa fazer dele, com ele, através dele, para a tua glória, para o teu louvor. Os endemoniados estão dentro das igrejas, Senhor. Os lunáticos estão dentro da igreja, Senhor. Os epiléticos estão dentro das igrejas. Eles não têm autoridade para expulsar. Por quê? Porque o jejum deles, o Senhor já sabe, para comercializar o teu nome. Tem exceção, o Senhor sabe. Deus pega as exceções. E se eu sou uma, me ajuda. Porque eu quero, Pai, glorificar o teu nome, principalmente nessas datas. Em todo o tempo, mas principalmente nessas datas. Hoje, eles põem a tua figura, Jesus, como algo que não tem valor nenhum. Tanto fora da igreja, como os que estão na igreja. E se a igreja não tem autoridade, o mundo faz o que quer. Mas o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo da terra. Nunca mudou e nunca vai mudar. Não tem um culpado como inocente. Nem o inocente como culpado, tu julgas segundo a tua reta justiça e tu haverás de ser glorificado no meio dessa nação. Tu haverás de levantar alguém. Tem exceção. O Senhor é Deus. Abençoa, Pai, a nossa juventude, estar em nossa terra. E obrigado por esse calorzão maravilhoso. Tudo vem de Ti. Tudo para Ti. E o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os meus parentes, as minhas parentelas. Abençoa, meu Deus e meu Pai, os assinantes desse canal, os que estão me ajudando no trabalho, não financeiramente, porque não preciso, mas ajudando na pregação, na adoração, no louvor ao teu santo nome. Na oração, obrigado, Deus, por tudo. Que tu os enriqueças, prosperes, cure, nos dê livramento. Abençoa, meu Deus e meu Pai, que estão nos presídios, que estão nos leitos de dor, os que estão nos lugares de internados, em clínicas particulares, em manicômio, meu Deus, em leprosário. Tenha misericórdia dessas vidas. O homem do campo, o lavrador, o agricultor, socorro. O aposentado, o homem mais humilhado, os mais humilhados dessa nação. Tenha misericórdia deles, Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Sara a nossa terra. Dê saúde ao teu povo e nos ajuda. Usa os médicos, abençoa os médicos, para que tu seja glorificado. Abençoa as nossas autoridades constituídas por leis, como policiais, em todas as áreas. As laranjas podres, por favor, Jesus. Que haja justiça. Que haja justiça contra a tirania. Que haja justiça contra a irresponsabilidade de todos que está fazendo isso. Tem muita gente morta, inocentemente, pela irresponsabilidade de soldados e policiais. Tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, da nossa nação, faça justiça. E aqueles que estão, meu Deus e meu Pai, empenhados para a justiça, os capacite-os de força e que tu seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo. Amém.